buscadores da luz. Este é o segundo episódio de nossa jornada sobre o tempo. Essa força misteriosa que molda destinos e conecta profecias ao futuro da humanidade. Se você chegou agora, recomendo assistir ao primeiro episódio para não perder nenhum detalhe dessa revelação. Prepare-se, porque hoje avançaremos ainda mais fundo pelas linhas invisíveis do destino. Desde o início, o ser humano se percebeu como prisioneiro de algo invisível, o tempo. Relógios não existiam, mas o nascer e o pôr do sol ditavam os ciclos. O tempo parecia uma linha reta, mas os sábios antigos afirmavam que não. Para eles, era um círculo, uma serpente que morde a própria cauda. Chamavam-no de Ouroboros. É nesse círculo que as civilizações se erguem e caem, renascendo como se obedecessem a uma ordem secreta. Mas o que nos esconderam é que dentro desse círculo há momentos de ruptura, instantes em que o fio do destino se parte e a história se reinicia. Esses instantes, conhecidos como resets, não são apenas lendas. Estão gravados nas profecias, nas tradições esotéricas e até mesmo em registros ocultos da história. Você está prestes a atravessar esse véu. Os calendários não foram criados apenas para organizar colheitas. Eles escondiam algo mais: ciclos de destruição e renascimento. Os maias, por exemplo, deixaram registrado que o tempo é formado por eras, chamadas de sóis. Cada era termina em catástrofe, fogo, água, terremoto ou escuridão. Já os hindus falam em yugas, eras cósmicas que se repetem como respirações do próprio universo. Entre a aurora dourada de um ciclo e o acaso sombrio de outro, a humanidade esquece e depois recorda quem realmente é. Por isso, profetas, astrólogos e místicos sempre alertaram: o que parece futuro já aconteceu antes. Estamos apenas percorrendo de novo as linhas invisíveis de um grande tear cósmico. O que chamamos de destino pode ser apenas a repetição de um roteiro antigo, que agora se aproxima do seu clímax. Imagine que a vida não seja uma estrada em linha reta, mas um labirinto construído por forças que não vemos. Cada encruzilhada é uma escolha, mas algumas escolhas já foram traçadas antes mesmo de nascermos. Esse é o mistério das linhas do destino. Civilizações antigas viam essas linhas como fios tecidos pelos moiras, na Grécia, ou pelos parcas em Roma. No Oriente eram descritas como fios de energia ligados ao karma. Hoje, a ciência tenta explicá-las como probabilidades, caminhos possíveis dentro de um universo quântico. O curioso é que todas as tradições concordam em algo. Em certos momentos, um fio central é cortado e a humanidade inteira é forçada a mudar de direção. Esses cortes são anunciados por profecias, símbolos celestes e sinais que muitos ignoram, mas que sempre retornam antes do reset. Os profetas não falavam apenas de tragédias, mas de memórias futuras, como se de alguma forma eles tocassem nas linhas do tempo e enxergassem trechos de um filme já projetado antes. Nostradamus, por exemplo, deixou quadras que atravessam séculos, sempre interpretadas como advertências de guerras, ascensões e quedas de impérios. No Oriente, textos védicos previram o fim da era atual, marcada pela corrupção e pelo esquecimento da espiritualidade. Curiosamente, todas essas visões não apontam para um fim absoluto, mas para um reinício. É como um tabuleiro de xadrez. As peças são derrubadas, o jogo recomeça, mas o tabuleiro continua. Essa é a essência do reset. O destino coletivo
pode ser apagado e reescrito, mas as marcas ficam gravadas na memória da Terra, esperando que despertemos para elas. O tempo, segundo os físicos modernos, não é linear. Einstein já dizia que passado, presente e futuro coexistiam em um mesmo tecido chamado espaço-tempo. É como se estivéssemos presos em uma tapeçaria multidimensional. Mas os místicos sempre souberam disso. Para eles, a vida era uma sucessão de ondas, memórias de outras eras ecoando nas nossas decisões atuais. Quando você sente um déjà vu ou déjà vu, não é apenas ilusão, é o eco de uma linha já percorrida, um aviso de que você já esteve ali em outro ciclo. Os resets da humanidade funcionam como o apertar de um botão cósmico de reinicialização. Realinham as ondas e apagam parte das memórias coletivas. O que pensamos ser evolução pode ser apenas repetição mascarada. Talvez estejamos vivendo uma dessas repetições agora. Se observarmos as civilizações que desapareceram, notaremos um padrão inquietante. Atlântida, citada por Platão, não seria apenas um mito, mas o registro de um reset. O dilúvio universal, presente em mais de 200 tradições diferentes, aponta para um evento global que apagou uma era. A Suméria floresceu com conhecimentos avançados e de repente mergulhou no esquecimento. O Império Maia, altamente sofisticado, simplesmente colapsou. É como se um cronômetro invisível fosse disparado a cada ciclo, forçando a queda de império no auge. O que a história oficial não revela é que esses resets não são acidentes naturais aleatórios. São movimentos calculados, guiados por leis cósmicas que mantêm a ordem no caos. Se entendermos esse padrão, veremos que estamos nos aproximando de mais um ponto de ruptura. A humanidade se acostumou a acreditar que o progresso é linear. Descobrimos o fogo, depois a roda, depois a eletricidade e seguimos em direção ao infinito. Mas e se não for assim? E se já tivéssemos atingido níveis de tecnologia e espiritualidade inimagináveis, apenas para prendê-los em resets anteriores? Muitos artefatos impossíveis para seu tempo, como as linhas de Nazca, as pirâmides e mecanismos antigos, sugerem que o passado foi mais avançado do que supomos. Esses vestígios são fragmentos de ciclos esquecidos. O reset não destrói tudo, deixa pistas, como migalhas de pão em um bosque para que possamos lembrar. Mas lembrar exige coragem, pois mexer com o fio da memória é desafiar aqueles que sempre desejaram manter o segredo sobre o tempo. Na tradição esotérica, o tempo é comparado a uma roda chamada roda de Sansara. Ela gira sem parar e cada volta é uma encarnação, um aprendizado, uma queda e uma ascensão. Mas existe também a ideia de um reset espiritual, quando o karma coletivo da humanidade atinge um ponto insustentável. A roda dá um solavanco e reinicia em outro patamar. É como subir degraus de uma escada infinita. Entretanto, muitos ficam presos no mesmo degrau, esquecendo que a escada existe. O reset é a oportunidade dolorosa, mas necessária, de nos lembrar da escada. É por isso que tantas profecias não falam apenas de destruição, mas de revelação. O tempo, em sua essência, é um mestre severo que nos obriga a evoluir, mesmo que não desejemos. Os resets não acontecem apenas em escala global. Eles também ocorrem na vida individual. Quem nunca sentiu que uma fase terminou abruptamente? Um emprego perdido, uma relação encerrada, um acidente que muda tudo. Esses são micro-resets, espelhos do macrocosmo.
O universo repete padrões em todas as escalas, do átomo às galáxias. Assim como civilizações são reiniciadas, nós também passamos por resets pessoais, forçados a redefinir o rumo. O que diferencia o sábio do distraído é a consciência. O distraído sofre e resiste, acreditando que perdeu algo. O sábio percebe que ganhou a chance de recomeçar. A humanidade agora está diante de um reset coletivo. A questão é: vamos resistir ou vamos despertar para o que está sendo revelado? Antes de avançarmos, precisamos compreender que falar de resets, tempo e destino não é apenas teoria, é um chamado à consciência. O que está por vir afetará não apenas governos, economias e tecnologias, mas também nossas escolhas diárias. Cada profecia, cada metáfora, cada sinal histórico é um convite para percebermos o fio invisível que liga nossos passos ao destino coletivo. Se até aqui você sente uma estranha familiaridade, como se essas palavras despertassem algo já sabido, é porque talvez sua memória esteja se alinhando às linhas do destino. Esta é apenas a abertura do véu. Nos próximos blocos, mergulharemos mais fundo. Exploraremos as profecias escondidas, os símbolos ocultos e os sinais de que um novo reset da humanidade está mais próximo do que imaginamos. As profecias sempre foram vistas com desconfiança. Porém, quando diferentes culturas, separadas por oceanos e séculos, descrevem o mesmo destino, algo merece ser investigado. Os maias, os hindus, os essênios e até os xamãs da Sibéria falavam de um tempo em que a humanidade seria sacudida, como árvores em meio a uma tempestade. Curiosamente, quase todas essas tradições apontam para o nosso período histórico atual. Não como um fim do mundo, mas como um fim de era. É a transição de um sol para outro, de um yuga para o próximo. E esse momento não chega silenciosamente, ele sempre é precedido por sinais, mudanças climáticas radicais, crises sociais, avanços tecnológicos fora do comum e, principalmente, um colapso na percepção de tempo. Hoje vivemos exatamente isso. Os textos védicos descrevem nossa era atual como Kali Yuga, a era da escuridão, um tempo em que a ganância, o materialismo e a desconexão espiritual dominam. Segundo os sábios hindus, esse período deveria durar milhares de anos, mas existem indícios de que estamos nos aproximando de sua reta final. O fim de Kali Yuga não significa destruição total, mas uma purificação dolorosa. A humanidade precisará ser resetada para que uma nova era mais luminosa surja. Esse ciclo é comparado ao inverno rigoroso antes da primavera. Muitas almas não resistem, mas aquelas que permanecem se tornam sementes de uma nova humanidade. Assim, a visão hindu não fala em apocalipse, mas em renovação, embora o preço dessa renovação seja alto. Nostradamus, em suas enigmáticas quadras, deixou visões de guerras globais, terremotos e mudanças de liderança. Muitos acreditam que suas palavras já previam a ascensão de tiranos e a queda de impérios. Mas existe um detalhe menos falado. Em várias passagens, ele menciona um tempo interrompido, como se a própria contagem do destino fosse alterada. Isso se conecta à ideia de reset, um intervalo cósmico onde o passado e o futuro se misturam, criando um novo início. É como se o próprio calendário perdesse sentido. E se observarmos o presente, veremos líderes instáveis, fronteiras em chamas e nações se reconfigurando. É como se estivéssemos atravessando exatamente esse intervalo enigmático previsto séculos atrás. No Apocalipse bíblico, João descreve visões de catástrofes, bestas e trombetas celestes.
Porém, estudiosos esotéricos sempre defenderam que essas imagens são simbólicas não literais. O fim dos tempos não seria o fim da Terra, mas o fim de uma forma de pensar, de viver e de organizar a sociedade. As trombetas seriam avisos, as bestas representariam sistemas corruptos e as quedas de estrelas simbolizariam a falência de poderes outrora considerados imbatíveis. Assim, o Apocalipse seria a descrição de um reset, desmoronamento de velhas estruturas para abrir espaço ao novo. O que vemos hoje, colapso financeiro, erosão das instituições e crises de fé, parecem ecoar em linguagem moderna aquilo que João já havia descrito no primeiro século. Nas tradições andinas, há o conceito de Pachacuti. Pacha significa espaço-tempo e Kuti quer dizer inversão, virada. Um Pachacuti é um reset cósmico e social, quando o mundo vira de cabeça para baixo. Os incas acreditavam que já havia ocorrido vários e que o próximo traria tanto destruição quanto iluminação. Curiosamente, profetas andinos diziam que esse reset seria anunciado pelo retorno do conhecimento ancestral e pelo despertar das montanhas. Os apus, espíritos guardiões da terra. Hoje, vemos um renascimento das culturas indígenas, o respeito crescente à natureza e o clamor por uma vida mais conectada. Para quem conhece o Pachacuti, esses são sinais claros de que a virada já começou. As profecias também se expressam através do céu. Eclipses raros, alinhamentos planetários e chuvas de meteoros sempre foram interpretados como presságios, não apenas por superstição, mas porque os antigos sabiam que os cosmos é um espelho do destino humano. Quando os astros se alinham de forma incomum, grandes mudanças acontecem na Terra. O próprio nascimento de civilizações foi marcado por conjunções específicas. Hoje, astrólogos apontam para configurações planetárias inéditas, sugerindo uma transição profunda. Para os olhos modernos, pode parecer exagero, mas para quem compreende os ciclos, é apenas a confirmação de que estamos na encruzilhada. O relógio celeste anuncia que um reset está em curso, e ele não depende de crença, ele simplesmente acontece. Um dos sinais mais inquietantes do reset atual é a aceleração do tempo. Quem não sente que os dias parecem mais curtos, os anos mais rápidos? Isso não é apenas sensação. Experimentos científicos apontam para as mudanças na ressonância Schumann, a frequência natural da Terra. É como se o próprio coração do planeta estivesse batendo mais rápido. Povos antigos diziam que no final dos ciclos o tempo se comprimiria, levando as pessoas a experimentar tudo em ritmo frenético. O excesso de informações, a ansiedade coletiva e a incapacidade de planejar a longo prazo são reflexos dessa compressão temporal. Estamos vivendo em um tempo espiralado, onde os eventos se sobrepõem, e a humanidade é forçada a acelerar sua própria consciência para não ser engolida. Outro sinal está no avanço tecnológico. Cada reset foi acompanhado por uma súbita explosão de conhecimento seguida de um colapso. Hoje vivemos a revolução digital e a inteligência artificial, que remodelam não apenas a economia, mas a própria identidade humana. Estamos criando máquinas que pensam, mas ainda não sabemos quem somos. Essa contradição é típica de um ciclo prestes a ruir. Acumulamos poder sem a maturidade espiritual necessária para lidar com ele. Civilizações antigas também chegaram a esse ponto. A lenda de Atlântida descreve justamente isso, uma sociedade avançada destruída pelo mau uso da própria tecnologia. Será que estamos repetindo o mesmo padrão? Apenas com computadores, satélites e algoritmos no lugar dos antigos cristais de poder? As crises sociais e políticas também são parte do cenário. Em todas as profecias, o reset é acompanhado pela queda de impérios.
O poder centralizado se dissolve e o caos abre espaço para novas formas de organização. Hoje, vemos governos instáveis, protestos em massa, sistemas econômicos frágeis, uma população cada vez mais desconfiada de autoridades. O que parece desordem é, na verdade, a dança caótica que precede uma nova ordem. É o mesmo que acontece na floresta após um incêndio. O fogo devasta, mas permite que novas sementes germinem. Estamos presenciando a queima de estruturas antigas. O problema é que, enquanto não compreendermos o ciclo, continuaremos a lutar para preservar o que está destinado a cair. Até mesmo a natureza responde ao reset. Aumento de terremotos, vulcões despertando, tempestades cada vez mais violentas. Não é apenas o clima mudando, é a Terra participando da transição. Povos antigos viam a Terra como um ser vivo, com seu próprio ciclo de purificação. Quando o karma humano se torna pesado demais, a Terra sacode as poeiras da civilização. Esses abalos não são castigos, mas mecanismos de equilíbrio. Se observarmos sem medo, perceberemos que a Terra não está contra nós. Está apenas tentando se alinhar às novas frequências do cosmos. O reset, portanto, não é apenas humano, é planetário. Estamos em meio a uma reconfiguração que envolve todos os níveis: espiritual, social, tecnológico e natural. Imagine o inconsciente coletivo como um grande oceano invisível. Cada pensamento humano é uma gota que cai nesse mar. Em tempos estáveis, as ondas são suaves, mas quando o reset se aproxima, o oceano inteiro se agita. Sonhos se tornam mais intensos, medos coletivos emergem e símbolos arquetípicos começam a se repetir em diferentes culturas. É por isso que, mesmo sem contato entre si, povos separados inventaram mitos semelhantes: dilúvios, heróis salvadores, monstros apocalípticos. Essas imagens não nasceram do acaso, são reflexos das ondas desse oceano. Hoje vemos isso no cinema, na literatura e até na música. Narrativas de fim do mundo, futuros distópicos e jornadas de renascimento dominam nossa imaginação. É o inconsciente nos preparando para atravessar a tempestade. Carl Jung dizia que os arquétipos são memórias universais gravadas na psique humana. Quando um ciclo se fecha, esses arquétipos despertam com força. É como se a humanidade inteira começasse a sonhar os mesmos sonhos, só que de formas diferentes. Nos mitos gregos, surge a figura do herói que desce ao submundo para renascer. Nos contos indígenas, o animal totêmico que guia os sobreviventes após o caos. Nos filmes modernos, o escolhido que luta contra um sistema opressor. Todos são expressões da mesma energia, a necessidade de reinício. Se olharmos ao redor, veremos que a cultura pop está saturada desses símbolos. Isso não é moda, mas sintoma. O reset já está no ar, moldando nossos imaginários antes de mudar nossa realidade. Os resets podem ser comparados a tempestades. Antes que os ventos destruam, há sempre um silêncio estranho, uma calma tensa. Esse silêncio é o momento em que tudo parece continuar normal, mas, por baixo da superfície, estruturas estão ruindo. Hoje, vivemos exatamente esse intervalo. O mundo segue funcionando. Escolas abertas, mercados ativos, redes sociais pulsando, mas basta olhar mais de perto. A confiança nos sistemas está em frangalhos. As certezas se dissolvem e as pessoas sentem sem saber explicar que algo vai acontecer. Essa intuição coletiva é parte do processo. É o mesmo instinto que faz os animais fugirem antes de um terremoto. Estamos pressentindo o reset, mesmo que a razão insista em negar. Pense no reset como uma chama que consome um pergaminho antigo. No início parece apenas uma pequena fagulha,
um detalhe insignificante, mas logo a chama se espalha e a história inteira é apagada. Porém, sob as cinzas resta a possibilidade de escrever algo novo. O destino humano funciona dessa maneira. Velhas narrativas são queimadas para que uma nova seja escrita. O problema é que muitos se agarram às páginas em chamas, tentando salvar o que está destinado a desaparecer. Esse apego é o que gera dor. Já os que compreendem o ciclo aceitam a chama como libertação. O reset, em essência, é uma oportunidade, mas como toda oportunidade cósmica, exige desapego e coragem. A linguagem dos resets é simbólica. Guerras, pandemias, catástrofes, tudo isso são apenas manifestações externas de um desequilíbrio interno. Quando o ser humano se desconecta do sagrado, o mundo material responde com colapsos. É como um corpo doente. Febre, tosse e dores não são a doença em si, mas sinais de que algo está errado. Da mesma forma, os resets são os sintomas de um processo espiritual mais profundo. O que estamos presenciando agora, divisões políticas, medo coletivo, colapso ambiental, é o corpo da humanidade tentando se curar. A crise é apenas o remédio amargo. Se entendermos isso, percebemos que resistir ao reset é tão inútil quanto lutar contra a própria cura. Há quem veja os resets como punições divinas, mas uma visão mais profunda revela que eles são compassos cósmicos, marcando o ritmo de uma música maior. Imagine um baterista que marca o tempo de uma canção. Quando os músicos se perdem, ele bate mais forte para trazê-los de volta ao compasso. Assim são os resets, batidas intensas para alinhar a humanidade ao ritmo do universo. Cada catástrofe, cada colapso, cada reinício é apenas o bater da baqueta cósmica, lembrando-nos que não somos independentes da orquestra maior. O tempo é a melodia, nós os instrumentos. O reset é o momento em que a batida ecoa tão forte que ninguém pode ignorar. Uma das pistas de que já estamos dentro do reset é a sensação de instabilidade generalizada. Não é apenas uma crise econômica, uma guerra isolada ou uma mudança climática. É tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares. Isso é característico de resets globais. A sincronia dos colapsos. Na Roma antiga, crises políticas, decadência moral e invasões bárbaras aconteceram juntas, precipitando sua queda. No fim da Idade Média, pestes, guerras e revoluções religiosas vieram de mãos dadas. Hoje, temos pandemias, colapsos financeiros, avanços tecnológicos disruptivos e crises ambientais simultâneos. Essa convergência não é coincidência, é a assinatura do reset. Quando múltiplas linhas do destino se encontram em um mesmo ponto, sabemos que a virada está em andamento. Outra pista é o despertar espiritual em massa. Em meio ao caos, milhares de pessoas buscam respostas em tradições antigas, meditação, astrologia, xamanismo e novas formas de espiritualidade. É como se uma sede profunda tivesse emergido de repente. Esse movimento não é moda, mas reflexo do reset. Nos ciclos anteriores, também houve surtos de busca espiritual antes das grandes mudanças. No fim do Império Romano, o cristianismo se espalhou como fogo. No Renascimento, sociedades secretas e esotéricas floresceram. Hoje, vemos algo semelhante. Uma corrida silenciosa em direção ao invisível. Essa busca é sinal de que o inconsciente coletivo já sente que estamos atravessando a fronteira entre uma era e outra. Os resets também se manifestam através da arte. Pintores, escritores e músicos captam símbolos antes mesmo que eles se concretizem. Guerras foram pressentidas em telas, pandemias intuídas em romances, colapsos descritos em poemas. A arte é uma antena do inconsciente coletivo.
Olhe para o cinema recente. Mundos distópicos, futuros sombrios, heróis que renascem das cinzas. Olhe para a música, letras sobre renascimento, caos e despertar. A cultura está nos gritando que algo está prestes a acontecer. Esses não são apenas entretenimentos, mas mensagens veladas do oceano psíquico coletivo. O Reset já começou a escrever sua narrativa e os artistas são seus arautos. Por fim, há o sinal mais íntimo, a sensação de deslocamento pessoal. Quantas vezes você já sentiu que não pertence mais a este tempo? Como se estivesse vivendo uma realidade fragmentada, onde o passado parece distante e o futuro incerto? Esse sentimento é comum durante resets. É como se estivéssemos atravessando um corredor estreito entre dois mundos, o antigo, que morre, e o novo, que ainda não nasceu. Esse corredor é desconfortável, cheio de sombras e dúvidas, mas é justamente nele que nossa consciência se expande. Se você sente esse desajuste, saiba, não é fraqueza, é prova de que você já percebe as linhas do destino se movendo. O reset não é o futuro distante, ele já pulsa dentro de nós. Até o próximo episódio, Buscadores da Luz. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse episódio, para que cada um de nós possamos contribuir para esse despertar coletivo. Porque o que está oculto sempre encontra caminho para ser revelado, e somente os iniciados percebem os sinais.